sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olá, nós estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho e ao tema do momento, que é a imortalidade da alma, a vida após a morte. Em vídeos anteriores nós já falamos sobre a existência de algo que sobrevive à morte. Nós vimos as ideias gregas e até mesmo nós fizemos uma retrospectiva, uma síntese sobre esse tema e como ele foi visto através da história da humanidade. No vídeo anterior nós falamos sobre a possibilidade da vida após a morte, sobre a existência de almas, de espírito, enfim, e vimos tudo isso na Bíblia. Bem, e no vídeo de hoje nós vamos ver se é possível nós nos comunicarmos com os mortos ou os mortos se comunicarem conosco. Vamos falar sobre a questão de comunicação com os espíritos, com as almas, e mais uma vez nós vamos ver tudo isso na Bíblia. E vamos começar pelo Antigo Testamento, vendo uma conversa entre Saul e o espírito de Samuel, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos de 6 a 20. O texto é longo, mas é necessário que a gente leia inteiro. Então vamos lá. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, há uma mulher em Endor que é médium. E Saul se disfarçou, e vestiu outras roupas, e se foi com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, tu bem sabes o que Saul fez, como eliminou da terra os médiuns, adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas uma cilada à minha vida, para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz, e falou a Saul, dizendo, por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse, não temas, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. E perguntou ele, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, tirou o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, e não executaste o favor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e foi tomado por grande medo por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos 6 a 20. É isso mesmo que vocês viram, ouviram e leram. Saul procurou uma médium, pediu para ela evocar o espírito de Samuel, conversou com o espírito de Samuel
e ouviu péssimas notícias. E isso não foi tirado de um livro do Chico Xavier não, viu? Essa passagem está lá na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, dos versículos de 6 a 20. Sobre esse texto, nós vamos ver agora uma citação que está num livro da editora Loyola. Deixa eu mostrar o livro para vocês. Esse livro aqui, ó. Nós vamos ver uma citação tirada daqui. Deixa eu ver qual que fica a melhor posição, sem reflexo. Aqui, né? Sacrifício e culto no Israel do Antigo Testamento, da editora Loyola. Nós vamos ver uma citação que está nesse livro aqui agora. Para Hoffner, esse texto é, de todo o Antigo Testamento, o mais rico e provavelmente também o mais antigo testemunho de um ritual que não é apresentado como mera imaginação no sentido da crítica moderna contra a superstição, mas contando-se com a realidade da aparição de um falecido. Ele pode realmente ser chamado e interrogado. Ao extirpar as instalações do Ob, Saul quis afastar a possibilidade das consultas aos mortos, mas não pôs em dúvida a sua existência. Isso também não foi tirado de um livro espírita, isso é de um livro da editora Loyola, como nós vimos agora há pouco. É possível consultar os mortos, falar com os mortos, e como diz Hoffner, Saul proibiu, mas não disse que era impossível. Você não pode proibir uma coisa que é impossível. Por exemplo, você não pode proibir uma pessoa de voar. As pessoas não têm mesmo asas, então elas não podem voar. Você só pode proibir o que é possível, o que é factível. Como disse o Hoffner, se Saul proibiu é porque era possível falar com os mortos, tanto que ele próprio vai falar com o espírito de Samuel. Na hora que a coisa apertou para o lado dele, ele resolveu procurar uma médium e evocar o espírito de Samuel e saber o que ele ia fazer da vida dele, o que ia acontecer com ele. Agora nós vamos rever a cena da transfiguração que nós já vimos no vídeo anterior e que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 4. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 4. Agora nós vamos rever um versículo dessa passagem, só que está lá no Evangelho de Marcos. Como a gente vai ver mais tarde, o Evangelho de Marcos foi escrito baseado nas lembranças do Pedro, nas narrativas do Pedro. Então nós vamos ver agora essa mesma passagem, só que narrada pelo Marcos. Porque nós vimos nessa passagem que Pedro estava presente, então a narrativa dele é confiável, porque ele estava lá na hora e viu tudo acontecer. E, por falar nisso, né, só Pedro, Tiago e João foram convidados para esse evento com Jesus. Apareceu-lhes Elias com Moisés falando com Jesus. Marcos, capítulo 9, versículo 4. Bom, como todos nós sabemos, Jesus ainda estava vivo. E como eu disse no vídeo anterior, Moisés e Elias já haviam morrido há muito tempo. E eu fiz questão de sublinhar o verbo usado nas duas passagens, tanto em Mateus como em Marcos. Moisés e Elias estavam falando com Jesus. Falando, ou seja, 2 mortos, né, duas pessoas que já haviam morrido, falando com uma que estava viva, que é Jesus. Certo? E vamos rever o texto agora de Mateus, que está lá no capítulo 17, no versículo 3 de Mateus. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus, capítulo 17, versículo 3. Você pode ver que nas duas narrativas, tanto Marcos como Mateus, o mesmo verbo é usado. Moisés e Elias estavam falando com Jesus. Certo? Agora nós vamos ver a mesma cena da transfiguração, mas agora na narrativa de Lucas. E é óbvio que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 28 a 36. Mas nós vamos ver aqui só o trecho em questão, para não ficar muito longo.
capítulo 9 de Lucas, 9, versículo 30. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Capítulo 9, versículo 31 de Lucas. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas, capítulo 9, versículo 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Lucas, capítulo 9, versículo 33. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, e outra de Moisés, e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Vejam bem, Lucas usa o verbo falar 2 vezes. Falavam com ele, falavam de sua partida. E Lucas vai além, dizendo que quando Pedro se oferecia para armar as 3 tendas, ele, Pedro, não sabia o que dizia. Claro, eram os espíritos de Moisés e Elias que estavam ali. Espíritos não precisam de tenda. Eles não têm corpo, eles não vão ficar ao relento, eles não vão pegar sol, não vão pegar chuva. E é isso que Jesus vai dizer depois, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 39. Porque um espírito não tem carne nem ossos. Lucas, capítulo 24, versículo 39. E dizem que Moisés proibiu. E como o próprio Moisés vem, depois de morto, conversar com Jesus. E se fosse proibido ou impossível, Deus estaria muito mal de trabalhadores, Porque estão Moisés, Elias e Jesus conversando. 2 mortos e um vivo conversando numa boa. E não fizeram nem questão de esconder nada, O texto diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João para assistir à reunião dele com Moisés e Elias. 3 autoridades divinas desrespeitando a lei de Deus? Isso não é possível, não é? Então a conclusão óbvia é que os mortos podem se comunicar com os vivos e não há nada de errado ou proibido nisso. E depois, em sua segunda carta, o próprio Pedro confirma a narração de Mateus, de Marcos e de Lucas, dizendo o seguinte, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18. Porque não vos demos a conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18. E como nós sabemos, depois de morto, Jesus foi visto por muita gente, começando por Madalena. Depois ele foi visto pelos discípulos e, como disse o Paulo, a gente viu no vídeo anterior, foi visto por mais de 500 pessoas. E nós vamos outra vez rever aquela passagem que está no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Que Cristo morreu, depois apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3, 5 e 6. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 7 e 8. Bem, nós agora vimos que é possível nos comunicarmos com os mortos. Vimos isso na própria Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e com as autoridades de Samuel, Saul, Moisés, Elias e Jesus. Por tudo que nós vimos nos 3 últimos vídeos, o vídeo da primeira semana de março, o vídeo da semana passada e esse vídeo de agora, não é mais possível negar a existência de vida após a morte e a comunicação com os mortos. Mas como eu já disse em outros vídeos e vou repetir agora, a verdadeira discussão sobre esse assunto, sobre esse tema, vem no próximo vídeo. Aliás, eu recomendo fortemente que vocês assistam os vídeos anteriores,
Se já assistiu, que assista de novo. E se não assistiu, que assista todos, porque senão no próximo vídeo ninguém vai entender nada. E para quem já assistiu mesmo, já faz 4 meses que nós começamos, eu acho. Então é bom rever os vídeos anteriores para ver quem foi Alexandre, o que é Orfismo, o que é Platão, enfim, todos os assuntos dos quais nós já tratamos, porque nós vamos precisar deles no próximo vídeo, para poder entender finalmente por que fizemos essa caminhada e para entender tudo. Então não perca o próximo vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações, exatamente para não perder os vídeos novos, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais e muito obrigado e até o próximo vídeo.